Olá, meu querido, minha querida, estamos juntos para a oração do dia e hoje o tema do Casal com Deus Pai é: não reclame do deserto, aprenda com Ele. Olha que palavra forte, não é mesmo, amor? Então vamos lá para a leitura do dia. Não reclame do deserto, aprenda com ele. Olha que palavra, hein? Então vamos lá. Deus tirou o povo do Egito e das mãos do faraó. Mas quando os hebreus saíram daquela terra, passaram por um período no deserto. Ali muitos ficaram murmurando, por isso não chegaram à terra prometida. Isso está na palavra, em Êxodo 16. No deserto, Deus ensinou várias coisas ao povo, porque era preciso que mudasse algumas atitudes para que pudesse herdar as promessas. Olha, Primeiro, era necessário arrancar a mentalidade de escravo que sempre se fazia se vitimizarem. Então, vocês conseguem entender que muitas vezes a gente fica se vitimizando de muitas É verdade. coisas. Segundo, era imperativo aprender a depender de Deus, porque primeiramente a gente tem que depender é verdade. do Pai. Primeiro a gente né? tem que depender, buscar. Exatamente, pois no deserto havia muita escassez. Talvez você esteja numa fase árida, que é uma fase difícil, uma fase que você chora muito, que você está no deserto, enfrentando circunstâncias muito difíceis. É verdade. Saiba que o onisciente, que é o Pai, permite dificuldades, para que ocorram muitas vezes as dificuldades na nossa vida, para que aprendamos a depender exclusivamente dele. É verdade. né? Há momentos em que o Senhor nos tira totalmente do controle da situação para mostrar que Ele é quem controla tudo. Porque a gente tem que depender e temer ao Senhor Jesus. É verdade. Então, se algo saiu do seu controle ou se está passando pelo deserto, não reclame. Antes, aprenda com o processo, mude sua mentalidade e descanse no Senhor. Deus não levou você ao deserto para matá-lo, e sim para ensiná-lo. É verdade. Uau, né? Que palavra, hein? Exatamente. Que palavra bonita. A gente, Linda. muitas vezes a gente entra num deserto e ao invés da gente se apegar com Deus, colocar os nossos joelhos dobrados ali e pedir discernimento, direção, orientação para Deus, nós buscamos só reclamar e até mesmo muitas vezes julgar, falar: cadê o meu Deus? Por que Deus está acontecendo isso comigo? E quando na verdade não devemos de fazer isso. Vamos pegar aqui uma breve passagem da Bíblia que fala lá sobre José. Ele foi, bem dizer, traído ali pelos irmãos. Ele foi preso ali. Ele ficou preso, encarcerado. E ele podia reclamar, mas não. Ele orava, ele clamava ao invés de reclamar. Então ele clamava a um Deus vivo, um Deus que ele acreditava que iria tirar ele daquela situação. E foi o que foi feito. Então muitas vezes a gente tem um propósito na vida e muitas vezes esse propósito ele não é cumprido na nossa vida por causa das reclamações que nós mesmos fazemos, ao invés da gente buscar verdadeiramente a Deus e orar para que essas promessas de Deus sejam cumpridas na nossa vida. Exatamente, porque Deus não gosta de murmurações, É verdade. Deus não se alegra com isso. A gente não pode ficar só olhando para os problemas, porque a gente tem um Deus tão grande, então a gente tem que olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Então que a gente possa aprender cada dia mais a depender de Deus, né? E assim, tinha um tempo atrás, a gente estava dando uma volta na rua e eu passando, eu até comentei com a minha esposa, passando ali, eu vi um rapaz de cadeira de roda. Falei: nossa, olha, amor, tadinho, tal, que situação que essa pessoa está, sabe? Porque a gente se sente, sabe, comove com isso daí. Logo em seguida eu vi o outro cara de cadeira de roda, mas só que esse de cadeira de roda ele não tinha as pernas. Falei: qual que é o pior? Quem que poderia reclamar? O que estava com as duas pernas, estava na mesma situação daquele que estava sem as pernas? Então assim, às vezes a gente olha para uma situação e fica comovido, mas esquece que tem pessoas ainda piores do que aquela pessoa.
Então assim às vezes é na sua vida. A sua vida às vezes você tá com as duas pernas, com os dois braços, andando, falando, podendo se movimentar. Tem pessoas internadas no hospital que não podem nem sequer respirar, tá se respirando por aparelhos. Então assim, pensa, reflita. Se você abrir o seu olho, se você conseguir mastigar, comer, se você conseguir respirar, enxergar, agradeça. Este deserto que às vezes você está passando, ele não é nada diante de algo que às vezes você estaria entubada, estaria passando por uma dificuldade ainda maior. Pessoas que estão com câncer aí, perdendo a vida, às vezes a sua dificuldade é uma dificuldade tão pequena para essas pessoas. E ainda essas pessoas têm a fé e acreditam que isso pode tudo se reverter na vida delas. E é o que acontece muitas vezes, quando a pessoa acredita que tem um Deus ali que pode tudo, entendeu? Então fica a reflexão para vocês, não murmura, não reclame, somente agradeça, porque Deus ele é justo conosco quando a gente faz isso. Exatamente. Amém? E aqui a palavra-chave de hoje, para que vocês possam estar refletindo sobre ela, é como vocês se comportam enquanto atravessa os desertos da vida. Que é justamente isso que a gente está falando agora. Como que vocês se comportam diante das dificuldades? É verdade. Né? Então, como que as pessoas se comportam diante dessas dificuldades? Vocês têm que analisar qual é o seu comportamento. Às vezes uma perca familiar, às vezes uma perca matrimonial, conjugal, às vezes uma perca de um filho, às vezes uma perca material, de um bem, de um trabalho, qualquer coisa. Como que você se comporta? Você julga a Deus por aquilo ou você agradece a Deus por aquilo? Porque temos que agradecer, por mais difícil que seja a situação, você tem que agradecer a Deus. Você tem que louvar e agradecer a Deus em todos os momentos da sua vida. E lembre-se, deserto é uma escola onde Deus nos ensina como passar em cada prova. Então é um deserto. O deserto ele é uma escola, é onde que a gente aprende a passar pelas dificuldades. Amém? Então vamos orar e para que a sua vida, se ela estiver no deserto, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que esse deserto há de chegar ao fim. É isso Amém? mesmo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho aqui, Pai, clamar em Teu nome, porque assim diz a Tua palavra, Senhor, onde há 2 ou 3 reunirem em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então, Pai, eu sei que o Senhor, Pai, se faz presente diante dessa oração. E esta oração, Pai, seja direcionada a estas pessoas, meu Pai, que necessitam de Ti neste momento. Que o Senhor, meu Pai, coloque este deserto dessa pessoa. Que o Senhor, Pai, coloque esse deserto longe desta pessoa. Porque essa pessoa talvez esteja clamando, esteja desesperada, esteja não sabendo mais o que fazer, Pai. Esse deserto pode estar destruindo a tua vida, destruindo a tua família, destruindo, Pai, qualquer coisa que essa pessoa esteja passando. Então eu peço, Pai, em Teu nome, eu clamo em Teu nome, porque o Senhor, Pai, é homem para cumprir, Senhor. O Senhor, Pai, tudo que pedimos em oração, o Senhor nos responde. Então, Pai, eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre essa pessoa. Que esse deserto, Pai, seja um deserto, Pai, que chegue ao fim. Que esse deserto, Pai, seja um aprendizagem para essa pessoa, Pai. Que essa pessoa pegue esse deserto, Pai, e coloque sobre a vida dela como um degrau, para cada dia ela estar mais perto de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Pai. E cura cada coração, cura cada alma aflita, Senhor. Eu te peço neste momento que o Senhor cure essas pessoas, que o Senhor, Pai, derrame bênção sobre elas. Amém? Amém. Ó, eu lembrei de uma música. A musiquinha. E essa música Amém. é pra você. Amém. Vamos lá, então. Amém. É o fim desse deserto. Olha. É o fim desse deserto. Amém, Senhor. É o fim desse deserto. E o começo da vitória. Amém, Senhor. E o começo da vitória. Deus vai honrar você. Amém. Vai te surpreender. Amém. O que você pediu, Olha, receba, Deus hoje receba. vai Amém. fazer. Então, se apegue
nessa Receba. palavra. Em nome do Senhor Amém, Jesus. Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Amém.